Posicionamento em qualquer ponto do planeta existe há um bom tempo, desde a Guerra Fria, na verdade. A técnica de enviar e receber de volta sinais de satélite era usada naquela época para localizar alvos e monitorar o deslocamento de tropas. Só quando o sinal foi liberado para uso civil, o GPS, o Sistema de Posicionamento Global, invadiu nossos carros, celulares e até máquinas fotográficas. Como os mapas estão em nossos bolsos a qualquer hora, dentro dos nossos smartphones, uma empresa israelense descobriu como transformar os milhões de usuários das redes sociais em monitores de trânsito. O resultado? Milhares de horas economizadas no tráfego em tempo real. No programa de hoje você vai conhecer o Waze, o aplicativo que está transformando as viagens do dia a dia. Envie um pedido para obter sua localização e instruções de navegação com um toque. E você vai ver também como o talento de brasileiros está invadindo os smartphones do mundo. Você sabia que aplicativos do casamento do príncipe William com Kate Middleton ou a posse do presidente Obama aqui em Washington foram criados aí, no Brasil? O Globo News Ciência e Tecnologia está começando. Thank you, God bless you. And may He forever bless these United States of America. O que o presidente dos Estados Unidos tem em comum com a família real britânica? Quem assistiu à posse de Barack Obama ou o casamento do príncipe William pelo tablet ou pelo celular pode até não saber, mas os aplicativos que tornaram tudo isso possível foram desenvolvidos no Brasil, bem aqui, nessa sala, em São Paulo. Essa é a casa da Índigo, uma startup com pouco tempo e muito currículo, criada por 3 empreendedores com pouca idade e muita história para contar. Vocês são especialistas em família real? Ou são amigos da princesa? Estudaram com o príncipe? Como é que isso foi? Renato Tano, engenheiro da computação. Edmar Niak, administrador de empresas. E Danilo Toledo, tecnólogo com MBA em gestão de saúde. Em abril de 2011, 500 mil de pessoas que acompanharam o casamento de William e Kate tiveram que passar por eles ou pelo aplicativo deles. Podia ver toda a história da família real, fotos, vídeos, mídias, acompanhar notícias sobre a família real. Eles tinham uma funcionalidade também de compras de souvenirs da família. Além disso, no dia do evento, você também tinha a oportunidade de ver a rota, né, do casamento, ver os comentários, o que estava acontecendo em cada um dos momentos, além de assistir vídeos desses momentos. Então a nossa ideia era tentar levar uma experiência para o usuário que não estivesse presente fisicamente no casamento. Na saúde e na doença, amar-te, respeitar-te, até que a morte nos separe. Ele tinha uma segunda funcionalidade que era também municiar os repórteres de informação. Então, os repórteres que estavam fazendo a cobertura, que estavam espalhados pelo país, que não tinham condições de acompanhar tudo o que estava acontecendo, tinham no seu smartphone, no seu tablet, condições de saber as últimas novidades, saber tudo o que está acontecendo, para na hora que ele fosse para o ar ou que fosse iniciar a cobertura dele, ele já está alinhado com todos os eventos do casamento. Em algum momento, vocês tiveram algum problema? Foram surpreendidos pelo resultado do que aconteceu? Foi engraçado que foi o nosso segundo ou terceiro projeto em Android e iPhone. E também foi a primeira vez que a gente atingiu os mais baixados da loja de aplicativos. No dia do casamento foram mais de 300 mil acessos simultâneos, fazendo streaming de vídeos e tudo em servidores administrados pela gente. E 100% de sucesso.
capacidade de resolver problemas cimentou a relação com a AT&T. Até 2011, a empresa americana tinha o monopólio da venda do iPhone nos Estados Unidos e precisava estimular os desenvolvedores de aplicativos. E logo veio mais um grande desafio: a posse do presidente americano Barack Obama. Congratulations, Mr. President. Primeira posse presidencial transmitida através de um dispositivo móvel, de um aplicativo. Ele também teve um prazo super curto que a gente teve para desenvolver o aplicativo. Foram algumas semanas que a gente teve para conseguir, porque da eleição dele até a posse não se passou tanto tempo. Então a gente teve um período muito curto de trabalho para trabalhar, mas enfim, acho que a nossa equipe estava preparada para assumir uma responsabilidade dessa e a gente confiava que conseguia entregar a tempo e conseguiu entregar. Ele também tinha a parte de notícias, vídeos e fotos sobre a campanha e a posse, as outras posses, né, do Obama. Tinha duas funcionalidades que foram bem aceitas e o pessoal gostou bastante. Um era a possibilidade de assistir a posse, ao discurso da posse no dia, e também a parada que eles têm lá do desfile do presidente. A parceria com a empresa de telefonia americana começou em 2009. A AT&T tinha um projeto grande com pouco prazo e os três tiveram coragem. O projeto era voltado é um aplicativo de lista de casamento, para você construir essa lista de casamento, para os convidados poderem comprar os presentes através de dispositivos móveis também. Vocês já tinham feito alguma coisa parecida com isso? Não. E esse era o grande desafio. A AT&T tinha 3 meses para entregar o projeto. Estavam precisando de alguém que desse conta do recado, perguntaram se a gente tinha experiência, a gente falou, lógico que temos, né? A gente falou, os três conversaram, ou um de vocês foi louco e falou sim, temos? Acho que a gente tem esse espírito aqui, mas principalmente porque a gente confia muito na nossa equipe, né? O que nós sempre tentamos fazer é uma forma de diferenciar o aplicativo móvel ou criar uma motivação para o usuário final utilizar esse aplicativo. Então, eu acredito que seja esse é o ponto da Tactile ter um diferencial, né? De apresentar um diferencial em uma coisa que já existe. Os contratos se multiplicaram e aos 3 sócios juntaram-se 40 colaboradores. Executar projetos não bastava mais, a turma queria criar. E nessa sala foi criada uma fábrica de ideias. O que a gente vende não é aplicativo, o que a gente vende é um canal de comunicação do cliente com o consumidor, que é o que a mobilidade é, né? A mobilidade é um meio de comunicação, o único que está 24 horas por dia com o seu usuário. Os aplicativos que a gente mais se orgulha não são necessariamente aqueles que fizeram mais sucesso, mas são aqueles que trouxeram mais retorno para o cliente, né? Então o nosso desafio é trazer retorno para o cliente, para justificar o investimento em mobilidade e a gente construir um mercado de mobilidade sustentável de agora em diante. Um dos que mais chamaram a atenção foi um aplicativo que é uma plataforma de aplicativos que a gente tem desenvolvido para o varejo. A gente já tem 2 grandes redes varejistas lá nos Estados Unidos utilizando esse aplicativo, essa plataforma que é muito mais do que um aplicativo, que ele é focado em levar promoções para o cliente, é focado em você ativar o cliente, trazer o cliente mais para a loja, então juntar muito bem o mundo virtual com o mundo real. Em pouco mais de 3 anos, a Índigo criou quase 150 aplicativos, metade nos Estados Unidos, metade no Brasil, 2 mercados diferentes. A cultura do povo norte-americano é ser um pouco mais aberto à inovação e à mobilidade, isso colocou eles um passo à frente. Mas o Brasil não tá muito atrás. A gente percebe, a partir de 2012, meados de 2012 para cá, uma evolução muito grande do mercado brasileiro e as empresas, as grandes empresas brasileiras estão começando a investir bastante em mobilidade. Estão começando a entender que a mobilidade faz parte, sim, da estratégia de comunicação dela, com um share cada vez maior. Estão aprendendo a olhar para isso como um grande meio de comunicação com o consumidor deles. Um aplicativo para smartphones desenvolvido em Israel está mostrando que a solução pode estar nas redes sociais, a principal fonte de informações dos dias de hoje.
uma empresa israelense descobriu como transformar os milhões de usuários das redes sociais em monitores de trânsito. Engarrafamentos, acidentes, caminhos alternativos, gasolina mais barata. Como fugir de uma das maiores dores de cabeça da vida moderna, ajudar outros motoristas e ainda economizar no fim do mês? Fazer parte da maior comunidade mundial de motoristas significa que você nunca está sozinho na estrada. Um aplicativo para smartphones desenvolvido em Israel está mostrando que a solução pode estar nas redes sociais, a principal fonte de informações dos dias de hoje. O Waze parece um GPS normal, mas o aplicativo gratuito é a bola de cristal para saber o que acontece nas ruas e estradas do nosso planeta. E assim perder menos tempo, uma commodity preciosa. Atualmente, mais de 35 milhões de motoristas usam o Waze em diferentes países. E todos os meses, cerca de 2,5 milhões de novos usuários juntam-se a eles. Today in Israel, we have about 1.5 million active users every month, and we save them approximately 15% of their travel time. If you are driving approximately an hour a day and you are using the Waze application during that time, at the end of the month, I saved you about 5 hours. Right now, I bet you can have different things to do with these 5 hours that I just saved. But if you try to accumulate that information and figure out what does it worth not only to the users but to the economy. Envie um pedido para obter sua localização e instruções de navegação com um toque. O Waze entrou no Brasil em meados de 2012. O aplicativo, que tem versão em português, já tem mais de 1.200.000 usuários, sendo que, em média, 8 mil novos motoristas experimentam o aplicativo por dia. A previsão para 2013 no Brasil é chegar de 4 a 5 milhões de usuários ao mês. À primeira vista, o aplicativo pode parecer confuso pela quantidade de informação, mas rapidamente nos acostumamos com os ícones que trazem detalhes do trânsito. As carinhas com rodas são os usuários na rua naquele momento. Os diferentes avatares são definidos pelo tempo de uso e a contribuição de cada usuário para o sistema. O ícone do carro é o nosso próprio veículo. Se eu quero dirigir um caminho mais rápido a casa, então eu pulo no botão de menu e arrasto ele para a direita. Casa já está nos meus favoritos. E o Waze me dá várias opções. Eu posso clicar aqui em rotas para ver as diferentes rotas que ele propõe. Confirmar, ir pela rota mais rápida, mas nesse caso a gente tem pouco combustível. Eu quero parar no meio, então eu faço menu, adicionar parada, categorias e procuro postos de gasolina e preços. Então o Waze o que fez foi adicionar uma parada. O aplicativo é uma plataforma de crowdsourcing, ou seja, depende da colaboração das pessoas. Quanto mais dados gerados pelos usuários, mais atualizadas e completas são as informações. Então vamos contribuir, ou melhor, retribuir. Isso é que o Waze faz o cálculo em base a velocidade de muitos usuários aqui nessa área. Mas quando vê o ícone pequeno de tráfego como esse, isso quer dizer que o usuário foi quem avisou. Os mapas do aplicativo também são gerados a partir da combinação do GPS dos usuários com a comunidade de editores de mapa do Waze, que hoje tem 170 mil pessoas espalhadas pelo mundo. First driver that drives someplace actually creates the first road. And then the other community or the mappers community is the community that people that take an active role in editing the maps, and they are using our online tools on the web through their PC, and they are providing names for streets and providing points of interest information and providing additional information, including correcting the map errors and correcting other things that people are doing.
And so the combination was maybe 80 to 90% automatically generation based on the GPS, plus the 10 to 20% that is manual work by the community of the mappers, creates the most up-to-date map. Now, this is extremely important to realize that, map making is or used to be very complex task that requires surveys and dedicated vehicles and so forth, and it was very expensive to make one. Now, the Waze revolution is similar to the revolution that Wikipedia did to Britannica, right? And so 12 years ago there was no Wikipedia, and today there is no Britannica. It's democratization or crowdsourcing of the wisdom of the map. So the mechanism that we have for validation is mainly based on the community. We don't have a validation mechanism here. What we do have is a system that tries to verify the completeness of the map and algorithms that tries to identify errors in the map. But then we highlight them, right? And we let the community to fix them. A ideia surgiu da maneira mais simples, a necessidade do cotidiano. O Ehud recebeu da sua namorada um GPS tradicional e ele ficou frustrado porque ele não podia ver o que estava acontecendo no tráfego. E o mapa não estava suficientemente atualizado. Então, o que fez em 2006, ele teve a ideia em 2006, ele convidou a comunidade de gente que gosta de tecnologia em Israel a participar com ele, a fazer um próprio mapa e atualizar ele o tempo todo. A empresa lançou oficialmente o primeiro aplicativo em 2009, mas foi graças a um descuido da Apple que ganhou fama mundial. Pouco depois do lançamento da última versão do sistema operacional que equipa iPhones e iPads, a Apple foi duramente criticada por substituir os mapas da Google que usava até então por um sistema próprio, recheado de erros como ruas que pareciam derreter ou uma Torre Eiffel caída. No pedido de desculpas, o CEO da Apple, Tim Cook, sugeriu alternativas nos mapas dos iPhones, entre eles o Waze. A indicação foi uma publicidade gratuita sem precedentes. Esse dia está no gráfico da empresa como o dia Tim Cook. O número de usuários dobrou de 80 para 160 mil naquele dia. No mês seguinte, houve um aumento em 25% de usuários na plataforma. Na minha experiência em Israel com o Waze, eu diria que o aplicativo é cerca de 85% preciso. Às vezes, o comando de voz avisa a entrada de uma rua que ficou para trás. Já entrei em ruas erradas e em algumas situações o sinal do 3G não funcionou. Em compensação, aprendi caminhos diferentes nunca pensados antes para lugares corriqueiros. O aplicativo funciona melhor do que qualquer mapa ou GPS hoje no mercado. Afinal, o Waze é uma rede social só para carros. Se a sua opção for o transporte público, um outro aplicativo também desenvolvido aqui em Israel ajuda na escolha de onde, como e quais meios de locomoção podemos pegar para se chegar a um destino. O Move It foi criado em apenas 7 meses, desde a primeira conversa entre os fundadores até o lançamento do aplicativo para telefones inteligentes no segundo trimestre do ano passado. Agora a gente vai encontrar o Yoav do Move It, mas para isso eu fiz questão de não ver qualquer foto dele para ver se a gente reconhece ele pelos ícones do próprio aplicativo. Essa daqui sou eu, de rabo de cavalo. Todos os outros balões azuis são pessoas que estão usando o aplicativo Move. Vamos ver se a gente acha o Yoav. A gente precisa encontrar o Yoav. Deve estar por aqui. Não. Que legal, logo no segundo. Yoav. Bom, ele está do outro lado da rua. Então vamos lá procurar ele. O Move é parecido com o Waze, só que para transportes públicos. Basta dizer para onde queremos ir que o aplicativo dá as instruções. Now it gives you a few options that in real time are relevant to go there, using different lines as you can see here, giving you the total time of the trip, the time of arrival and how much you will need to walk. And we can also start the navigation itself, whereby from that point
The application will tell you every step of the day. O layout lembra o Waze, pode até ser coincidência. De fato, Uri Levine, o presidente do Waze, faz parte da diretoria da Moovit. O aplicativo gratuito também usa o crowdsourcing para ter o máximo de precisão em tempo real. Now you will have this real-time information wherever you are. You don't need to come to the station and check the boards or ask something. Wherever you are, you know exactly when will the next transit arrive. You can plan your way better. And even after we get you the alternatives and you chose your way, we continue to accompany you and update you and help you through your route in order to let you ride in peace, so you know all the time what's happening ahead. And if there are any delays or changes needed, we'll recommend and take you by the hand to the next stop. O nosso ônibus chegou na hora prevista. O aplicativo também serve de navegação para quem vai a pé para os lugares. O Moovit já está no Brasil. Com 10 milhões de pessoas usando o transporte público todos os dias, São Paulo foi a primeira cidade escolhida no país. Em um mês, o número de brasileiros no Moovit triplicou. No começo de 2013, já eram 15 mil usuários brasileiros. E o próximo passo da tecnologia do Moovit? Actually pay with the phone. When you go on the bus, we want you to be able to pay with the application on the phone, so you don't need to take money. Nos meus testes, o aplicativo foi incrível. Em uma cidade que eu não conhecia, o Moovit foi capaz de me levar até um ponto de ônibus bem mais perto que o indicado pelos moradores do local. Moovit e Waze são dois ótimos exemplos de como a colaboração entre milhões de usuários é capaz de mudar a forma de como recebemos e criamos dados. Capaz até de mostrar que o menor caminho entre dois pontos nem sempre é uma reta. Só não se esqueça de levar um carregador no bolso. GPS e informações em tempo real são duas coisas que exigem muito da bateria do seu celular. Nosso programa fica por aqui. Dê suas opiniões e sugestões ligando pra gente. Até a semana que vem com mais um Globo News, Ciência e Tecnologia.